Ticket Ride Lendas do Oeste é um jogo competitivo de 2 a 5 jogadores, lançado pela Galápagos Jogos, com mecânicas Legacy e de coleção de componentes. Então, vamos ao setup. Primeiro, retire todas as cartas de vagão do espaço que elas estão guardadas. Embaralhe todas elas e distribua 4 para cada jogador com uma mão inicial. Depois, localize as cartas de jornal e adicione para 2 jogadores todas as 6 cartas junto do baralho de trens. Para 3 jogadores, adicione 4 e para 4 ou 5 jogadores, adicione 3 cartas no baralho de bilhetes. Essas cartas são adicionadas aqui aleatoriamente nesse baralho e depois a gente vai embaralhar para garantir que tudo fique bem misturadinho. Então, pegue todas as cartas de trem e abra 5 delas no centro da mesa ao alcance e à vista de todos os jogadores. Caso durante o setup abra alguma das cartas de jornal, ela é devolvida para dentro do baralho e a gente abre uma nova no centro da mesa. Caso em qualquer momento da partida tenham 3 cartas de locomotiva, essas multicolores no centro da mesa, a gente vai resetar isso daqui, jogar todas elas na pilha de descarte e então comprar novas 5 cartas para formar o mercado de compra. Em seguida, pegue todos os tabuleiros já descobertos e posicione eles no centro da mesa montando o quebra-cabeça. Lembrando de manter qualquer tabuleiro que esteja abaixo dessa folha totalmente em segredo por enquanto. Em seguida, coloque todos os tabuleiros no centro da mesa e tente montar cada um deles conforme os encaixes. Com o tabuleiro montado, agora pegue da reserva todas as cartas de bilhete, embaralhe elas bem embaralhado e distribua 4 para cada jogador. Conforme a campanha for seguindo, caso o baralho não tenha cartas suficientes para distribuir 4 para cada jogador, tente distribuir o maior número de cartas possível para que todo mundo fique com a mesma quantidade. Em seguida, coloque o baralho das cartas que não foram escolhidas no espacinho respectivo do tabuleiro. Então, pegue da reserva todas as cartas de evento, embaralhe todas elas e coloque elas fechadas no espaço de compra do baralho de evento. E por fim, cada jogador recebe a sua caixinha de companhia, a sua carta de bônus de companhia inicial, além de 5 dinheiros e a quantidade de trens indicada na parte de trás da caixinha. No caso, na primeira partida, os jogadores começam com 20 trenzinhos cada um. Esses são os trens que vão estar disponíveis para o jogador naquela partida. Quaisquer trens que não foram utilizados nessa partida voltam para a caixa de jogo para serem utilizados em partidas futuras. O jogador então vai juntar tudo isso junto com as suas cartas de trens que ele recebeu na hora do setup. Então ele vai pegar as suas 4 cartas de ticket, vai olhar elas, examinar quais que ele quer e vai ter que ficar com pelo menos 2 dessas cartas. Lembrando que o jogador pode ficar com todas as 4 caso ele deseje. Mas caso ele não consiga completar esses objetivos no final do jogo, ele vai perder aquela quantidade de pontos. As cartas de objetivos descartadas vão para a parte de baixo do baralho de objetivos que se encontra no tabuleiro. Feito todo o setup do tabuleiro, chega a hora de ler o baralho de história, que é o que dá seguimento à jornada Legacy. O jogador que tiver a melhor oratória é representado para ler o baralho. Quando o jogador for ler o baralho de história, ele vai olhar carta por carta, lembrando de olhar sempre se a carta não tem 2 lados, até que ele chegue numa parte que esteja escrito pausa. Quando isso acontecer, ele vai parar de ler o baralho e vai ver qual que é o próximo momento que ele vai ter que ler novamente o baralho de história. Depois disso, ele vai devolver essa carta para a caixa, onde ela vai ficar guardada aqui até o próximo momento de leitura. Então, feito o setup, os jogadores podem começar a partida. O jogador inicial é o jogador que tiver com a carta de frenagem. Caso não tenham escolhido algum jogador para ser o da carta de frenagem ou ele não tenha sido decidido ainda, a carta de frenagem vai para algum jogador aleatório e ele pode começar a partida. Ticket Ride Lendas do Oeste passa em várias rodadas com o objetivo de garantir a maior quantidade possível de dinheirinhos. No seu turno, o jogador pode fazer uma de 3 ações disponíveis. Ele pode comprar cartas de vagão, pode ligar 2 cidades ou comprar novos objetivos. Depois de ele realizar uma dessas 3 cartas, ele passa para o próximo jogador e assim segue o turno em sentido horário até que dê o trigger de final de jogo. Então, vamos ver cada uma dessas opções. Primeira ação disponível, comprar cartas de trem. O jogador pode comprar 2 cartas de trem, tanto abertas quanto fechadas. Caso ele compre uma carta aberta, ele imediatamente compra uma nova carta para repor. Lembrando, se tiver 3 locomotivas abertas no centro da mesa, isso aqui tudo vai para o lixo e a gente abre 5 novas cartas.
Então, depois de ter escolhido a minha carta, eu posso escolher de novo uma nova carta aberta ou uma carta fechada. Ou então eu poderia pegar duas cartas fechadas, uma carta fechada e uma dessas cartas abertas, repondo para o meio da mesa, em qualquer combinação. Caso eu queira pegar uma locomotiva, que são os coringas do jogo, eu tenho que pegar ele na minha primeira pegada de carta. E uma locomotiva, ela gasta todas as suas pegadas de carta futuras. Então a gente vai abrir uma nova aqui. Caso o jogador for comprar uma carta do topo do baralho e venha uma locomotiva, ele simplesmente deu sorte e essa aqui não conta como se fossem duas cartas do seu turno. Ele ainda pode pegar uma segunda carta tanto aberta quanto fechada. Tá. Caso quando o jogador for comprar uma carta fechada, ele compre uma carta de jornal, ou então quando ele for repor uma carta que for aberta aqui, ele também compra uma carta de jornal, o jogador vai resolver o efeito do jornal, que é comprar a primeira carta do baralho de eventos e abrir ela no espaço respectivo. O jogador vai ler essa carta para todos os jogadores da mesa ficarem cientes da nova regra que está em jogo. Depois de resolvido o efeito da carta de jornal, essa carta é descartada e a gente abre uma nova para repor. A segunda ação disponível é a ação de comprar tickets. O jogador no seu turno vai comprar 3 cartas do topo do baralho de ticket e ele vai escolher quantas que ele quer ficar. Ele tem que obrigatoriamente ficar com uma dessas cartas, mas ele pode ficar com 2 ou inclusive com todas as 3. Cada carta de trem sempre tem até 4 informações. Essa parte do canto que vocês podem ignorar por um momento. Um textinho também, caso lá tenha, vocês podem simplesmente ignorar durante essa partida, até que vocês abram alguma coisa que diga que ela vai fazer algum efeito. Além disso, os jogadores eles sempre têm, as localidades têm que ser juntas, nesse caso aqui, Pittsburgh e Charlotte, que a gente vai achar eles no mapa. E o número de dinheiros que a gente vai ganhar caso a gente consiga completar aquele objetivo. Para completar o objetivo, a gente simplesmente tem que ligar aquelas duas cidades, fazendo uma rota contínua. Não necessariamente a rota precisa ser em linha reta, por exemplo, daqui até aqui. Os jogadores podem fazer qualquer tipo de curva ou volta que ele quiser dar, desde que ele consiga traçar uma linha até chegar de uma cidade até a outra. Cada objetivo desses que o jogador completar, ele vai ganhar essa quantidade de pontos. Caso ele não consiga ligar as duas cidades que estão determinadas na cartinha, ele vai perder aquela quantidade de pontos / dinheiros. E a terceira ação disponível é de ligar duas cidades adjacentes, onde o jogador vai jogar cartas da sua mão para tentar ligar duas cidades. Para ligar duas cidades adjacentes, o jogador simplesmente vai escolher duas cidades, como por exemplo aqui Pittsburgh e Baltimore, e jogar uma quantidade de cartas igual à quantidade de retângulos daquela cor que tem ali. No caso, eu jogo 2 amarelos, porque tem 2 retângulos amarelos entre essas duas cidades. Ou então aqui eu jogo 3 cartas vermelhas, porque tem 3 retângulos amarelos entre Cincinnati e Pittsburgh. As cartas utilizadas vão ser colocadas numa pilha de descarte comum. Essa pilha de descarte vai servir para caso acabe a pilha de compra de trens, ela reembaralhada e transformada numa nova pilha de compra. Então, depois disso, o jogador vai colocar um trenzinho em cada um dos espaços da rota que ele acabou de completar. Depois de ter colocado seus trenzinhos, ele vai checar se não ganha nenhum bônus. Primeiro, caso uma das duas cidades que eles estejam ligando seja uma das cidades verdinhas, são as cidades grandes, o jogador também vai comprar a carta do topo do baralho de trens para sua mão. Vale lembrar que caso ele ligue duas cidades grandes, ele ainda assim só compra uma das cartas. Em seguida ele vai ver se na carta de bônus da companhia dele ou em qualquer evento que esteja aberto nesse momento não dão nenhum bônus em dinheirinhos dependendo da rota que ele completou. Se a resposta for sim, ele ganha aquela quantidade de dinheirinhos do banco. Nesse jogo ele também tem as rotas duplas, triplas e as rotas cinza. No caso das rotas cinzas, o jogador que for ligar aquelas duas cidades pode escolher qualquer cor para preencher, desde que sejam aquele número de cartas da mesma cor. Então nesse caso aqui eu poderia ligar Buffalo a Nova York utilizando, por exemplo, 3 cartas pretas ou 3 cartas vermelhas ou qualquer combinação de cartas desde que sejam 3 cartas da mesma cor. As rotas duplas só estão disponíveis em uma partida de 4 ou 5 jogadores. Então nesse caso aqui, se a gente estivesse jogando com 2 ou 3, a rota preta está completamente bloqueada porque um dos lados já foi utilizado. E no caso das rotas triplas, em menos de 4 jogadores, somente 2 desses espaços estão disponíveis. Então vamos dizer que algum jogador já tenha utilizado esse espacinho branco aqui, somente uma outra pessoa pode utilizar um dos outros espaços daquela rota tripla. Os 3 espaços ou esses 2 espaços da rota dupla só estão disponíveis em partidas de 4 ou 5 jogadores. Então, depois do jogador atual ter realizado uma ação das 3 disponíveis, ele passa para o próximo jogador e assim segue esse sentido horário até que dê o trigger de final de jogo. O jogo acaba quando um jogador tiver menos do que 3 trens, ou seja, caso na reserva dele esteja 0, 1 ou 2 trens, aí dá o trigger de final de jogo.
Todos os jogadores vão jogar uma última vez, incluindo o jogador que ativou o trigger, então a gente vai para a pontuação. Na pontuação, o jogador vai ver quantos dinheiros ele tem sobrando, depois ele vai revelar os seus tickets. Caso ele tenha completado e ligado as duas cidades com uma linha contínua, não necessariamente uma linha reta, entre as duas cidades que estão mostrando ali no topo da carta, ele vai ganhar aquela quantidade de dinheiro. Caso ele não tenha conseguido completar o seu ticket, ele vai perder aquela quantidade de dinheiro. E por enquanto, todos os tickets completos ou não voltam para a pilha de tickets normalmente. E então o jogador vai ver quantos trens sobraram com ele no final da partida e vai checar a tabelinha no final do manual para ver quanto dinheirinho ele ganha por aquilo. Então, cada jogador vai pegar o seu bloquinho e vai escrever o ano que foi jogada aquela partida, no caso a primeira é 1865, vai botar o número de moedas que ele tem, que ele terminou o jogo, nesse caso aqui eu tinha terminado com 7, o bônus pelos trens restantes, que foram esses 6, o valor total de bilhetes, que foram aqueles 11, e eu vou botar o meu total aqui, que no caso aqui seria 24. Eu vou pegar essa folhinha e vou adicionar no meu banco aqui, fechado em segredo dos outros jogadores, para só consultar no final da campanha. Então, depois de todas as pontuações serem somadas e registradas no seu bloquinho, aquele que fez menos pontos durante essa partida recebe a carta de frenagem e vai ser o primeiro jogador na próxima partida. Além disso, o jogador com a carta de frenagem vai pegar todos os eventos que rodaram nessa partida, ou seja, os que foram utilizados, e vai escolher um deles para ser removido de jogo e ser colocado no departamento de letragem morta. Os outros eventos que foram utilizados nessa partida voltam para o bloquinho de compras. Então, depois de ter feito tudo isso, os jogadores vão pegar aqui o bloco de história e caso tenha uma coisa, algo para ler no final da pontuação, eles vão pegar e vão abrir de novo, lendo a parte da frente e possíveis partes de trás até aparecer alguma coisa escrito pare. Quando isso acontecer, eles simplesmente param e depois de ter feito tudo isso, eles simplesmente remontam o jogo para uma próxima partida, caso eles queiram jogar imediatamente. Então, depois o jogador que tiver feito a maior quantidade de pontos é declarado o vencedor dessa partida. No final da campanha, dependendo de como for a pontuação e como forem os pré-requisitos de final de campanha, algum jogador vai ganhar o prêmio final. Então, essa aqui são as regras sem spoilers do Ticket Ride Lendas do Oeste. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. E se você quiser testar esse jogo antes de qualquer um, se prepare que vai ter a Premier Galápagos agora no dia 7 de dezembro. Caso ainda tenha alguns ingressos disponíveis, vão estar aí no link na descrição, então é bom correr porque restam bem poucos aqui no Rio Grande do Sul na loja Neves. Então, era isso pelo vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se gostaram muito mesmo, adicione os favoritos. E caso não seja inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube. Então, era isso pelo vídeo de hoje. Até a próxima!